Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do nosso podcast Logística Fora da Caixa. E hoje vamos falar sobre comunicação, né? Tema logística, comunicação na logística, algo que é fundamental para tudo na vida, né? Mas vamos direcionar aqui o assunto voltado à logística. Tudo certo, Tailan? E aí, Helder, Animado pro papo tudo hoje? tranquilo? Eu que sou um fã da comunicação, trabalho muito com logística, com comercial, e eu acho que a comunicação é um papel muito importante na vida das pessoas. Eu acho que Sim. vai agregar muito para nas pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos seguem. Eu acho que vai trazer muito bom conteúdo aí dessa nossa conversa que nós vamos ter com o nosso convidado hoje. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de inscritos, de compartilhamento, né? Passa as chamadas É isso aí. aí, pessoal. Como a gente vem, né, reforçando semanalmente, a gente está cumprindo com o que nós nos propusemos no início, né? Lá há 1 mês e meio atrás, quem diria, ó, 1 mês Já e meio, tem um estamos mês de sobrevivendo, né? gravações. Então, a ideia do canal sempre é trazer histórias, trazer conteúdo, né? Trazer convidados aqui que possam contar a sua experiência, por onde passaram e a sua aprendizagem de vida, né? O que é importante você fazer? Você que está aí do outro lado da tela, sempre curtir as nossas redes sociais, comentar. Eu vou te dizer uma coisa, Aldo, eu não sei se tu está percebendo, mas tem muita gente comentando, principalmente no YouTube, quando vê o Sim. convidado que nós trouxemos, quando assistem as entrevistas e deixando um carinho ali, deixando uma Sim, mensagem. isso é muito legal. É muito legal, né? É legal e principalmente o feedback que a gente recebe às vezes no particular de pessoas que não se manifestam lá e as mensagens que eles mandam também para os entrevistados. Que Exato. legal seu papo, eu não sabia dessa parte, etc. Isso está sendo bem gratificante, porque independente do número de pessoas que alcança, o objetivo está sendo alcançado, que é exatamente fazer com que o outro conheça a trajetória daquele que está falando, né? Tem muita coisa que você não sabe que o outro viveu. E tem coisas que você nem imagina que o outro passou para chegar até onde ele chegou. E pegando o gancho do que tu falou, muitas pessoas trabalham com os nossos convidados e não conhecem a história. E aí, quando você assiste, você se depara com um acontecimento ou um fato que ocorreu na vida do convidado. Mas para você ter acesso a esse conteúdo, é importante que você se inscreva no canal, faça os comentários quando achar necessário, compartilhe a entrevista, compartilhe o conteúdo com um amigo, com um conhecido. Isso gera mais engajamento, gera e se espalha, né, a informação, a entrevista, e as pessoas vão tendo acesso a esse conteúdo. Hoje nós estamos nas redes sociais, as principais redes sociais que giram em torno da nossa vida, todas elas nós estamos, na verdade, incluindo o Spotify. Então, aquela pessoa que está voltando do trabalho, tá indo para casa, tá dentro do carro, ou até mesmo em casa, pode ter acesso ao Spotify, pode ter acesso ao YouTube. No LinkedIn a gente também está postando partes, alguns cortes sobre o que está gerando de conteúdo aqui. Então, tá bem bacana o que nós estamos trazendo e alcançando o objetivo principal do canal. Então, Helder, faça a apresentação da nossa convidada, né? Ela que já me gerou uma conexão porque ela tem o mesmo nome da minha mãe, então, mas eu vou deixar para você fazer a apresentação aí. Olha, a nossa convidada de hoje, ela surgiu exatamente da comunicação, né? Porque se ela não se comunicasse, não teria me encontrado, não teríamos nos conhecido virtualmente e hoje aqui presencialmente. Nossa convidada é a Andréia Espírito Santo, especialista em comunicação e CEO da agência Manchete e Comunicação e Estratégia. Seja muito bem-vinda, André. Obrigado por aceitar o convite sem me conhecer, sem saber no que estava se envolvendo. Obviamente que a gente bateu um papo inicial para surgir esse convite, mas quando você se conectou comigo procurando entender algo que chamou atenção, eu fiquei muito contente primeiro pelo nome do canal, o nome do podcast ter chamado a atenção, que era exatamente isso que a gente queria com o nome, né? E ali, acho que se passaram alguns meses, né? Quando a gente teve o primeiro contato, eu estava falando ainda de uma maneira online com as pessoas, e aí depois disso eu te chamei, olha, estou retomando aqui, e a gente marcou, se apresentou, eu entendi exatamente o que tu fazia, eu falei, meu, tem
total relação com o nosso universo e eu queria bater esse papo e você aceitou. Muito obrigado por estar aqui hoje, né? Se deslocou até aqui o estúdio gratuitamente, não há um cachê fornecido, né? Então, seja muito bem-vinda, espero que a gente possa se comunicar muito bem aqui durante a nossa conversa. Eu agradeço muitíssimo a você, Helder, pelo convite, você, Tailã, pela ótima recepção aqui no estúdio, o bate-papo descontraído que a gente teve aqui antes. É um prazer conhecer vocês. Espero trazer para a sua audiência um conteúdo de valor, mostrar que a comunicação não precisa ser complicada, a gente não precisa ter medo e que às vezes a gente acha que a comunicação é uma coisa e é outra coisa. A gente fica preso em alguns limites e a gente está aqui hoje para descomplicar. Sim, Obrigada. que legal. Obrigada. Nós que agradecemos. Andréia, por trás de uma grande comunicadora existe uma pessoa física, né? Quem é a Andréia Espírito Santo? Olha, existe, viu, Helder? Uma grande curiosa. Tem que ser, né? A curiosidade é o que marcou a minha vida. Desde que eu era criança, né? Aí meus pais contam algumas histórias, mas eu também me recordo de ser uma grande curiosa. Eu cheguei ao jornalismo, porque eu sou jornalista, cheguei ao jornalismo porque eu sempre fui apaixonada por rádio. Eu morava no interior de São Paulo, numa cidade muito bacana, que tem uma bebida muito bacana, Pirassununga, né? O pessoal deve lembrar da 51. E eu sempre fui apaixonada por rádio. Né? O podcast é, inclusive, uma forma de realizar esse meu desejo de menina. Mas eu fui avançando nesse universo da curiosidade, de fome, eu tinha fome de conhecer o mundo. Eu sempre vi isso, né? Mesmo morando numa cidade do interior, o que eu tinha era vontade de falar com as pessoas, de saber das pessoas, de entender melhor o mundo em que eu vivia. Pirassununga era uma cidade pequena, agradável, como segue até hoje, mas tinha um mundo acontecendo aí fora. E eu sempre fui curiosa para entender melhor esse mundo. Então eu fui fazer jornalismo, né? Algumas pessoas vão dizer, iludida com aquela história de que eu ia ser correspondente internacional. Curiosamente, a minha carreira foi para esse caminho. Eu fui jornalista de redação e eu cheguei a ser correspondente de uma agência mexicana no Brasil e fui também correspondente de uma revista alemã lá na Alemanha. Eu fiquei um tempo na Europa trabalhando para uma revista alemã e como na época eu tinha flexibilidade de agenda, eu cheguei a ir para a China, eu cheguei a ir para Vietnã, fui para os Estados Unidos, eu viajei um bocado nesse mundo como jornalista, né, escrevendo sobre assuntos diversos, principalmente ali na parte de política, na parte de economia, também vim trazendo um pouco de arquitetura. Olha, a arquitetura é uma coisa bem diferente, viu? Então, eu sempre fui uma curiosa e eu sempre achei que dava para fazer uma coisa a mais. Essa relação entre as pessoas, essa comunicação, essa coisa de vamos bater papo, quero te conhecer melhor, sempre fez parte de mim. Até hoje, e olha que tem gente que se incomoda, viu? Tem gente que acha que a minha curiosidade é excessiva, mas eu não desisto. E eu acho que essa entender de comunicação, entender de pessoas, está um pouco atrelado a isso. Eu sempre quero conhecer mais. O ser humano é uma fonte inesgotável de conhecimento. O nosso mundo é uma fonte inesgotável de conhecimento. Foi assim que, vamos dizer assim, uma palavra que me define, a curiosidade. A curiosidade e a vontade de estar com pessoas. E como que foi a sua carreira, né? Esse início de carreira? Você saiu de Pirassununga, fez todas essas viagens, mas isso passou por empresas, né? Como que tu começou, de fato? Eu vim para São Paulo para poder estudar. Eu fiz a faculdade Casper Libero e dali eu já comecei a trabalhar. Não era um momento de rede social, só para você ter uma ideia, sem falar muito de idade, mas o meu primeiro ano de jornalismo ainda tinha máquina de escrever. No segundo, a redação da faculdade que foi equipada com um computador. Então, assim, a internet era uma coisa... Lembra do discado? Eu tenho curso de datilografia. Isso nos entrega demais, demais. Mas são tecnologias, né? Essa ficou no passado, ela virou referência. Era o que tinha no momento. Era o que tinha para aquele momento. E dali, eu fui ganhando o mundo mesmo.
Dali, quando eu me formei em jornalismo, eu trabalhava no Diário Popular, que fica aqui no centro de São Paulo. Dali eu fui convidada para ser correspondente da agência mexicana, né? E aí depois eu fui cobrir a parte na Alemanha. Eu fui para a Alemanha um tempo, fui cobrir arquitetura. Aí surgiram mais assuntos fora a arquitetura, assuntos ali de política, um pouco de Brasil também, que eles tinham interesse. Então eu fui desbravando, vamos dizer assim, o mundo do que era o nosso Brasil, fui levando um pouco do que era o Brasil para outro país, né? Para a Alemanha, para outras nações ali próximo. Fui me identificando com outras culturas, fui tendo que me acostumar ou a entender como funcionava aquelas pessoas, aquelas culturas tão diferentes da minha, para que eu pudesse ouvir delas o que eu precisava escrever. Eu precisei desconstruir um pouco a Andréia brasileira para poder entender como é que o alemão se comunicava, daquilo que ele não gostava, daquilo que, né? Por exemplo, descobri que existe um grande peso em relação às questões com os judeus até hoje. Para aquele povo, você imagina que com o passar dos anos aquilo vai diminuindo. Não, as tensões continuam. Inclusive no Brasil, né? Com as colônias alemãs, principalmente Sim. a gente que vive ali em Santa Catarina, tu sente bastante isso ainda. Isso é histórico e acho que permanecerá. Essas diferenças culturais e como eu precisava ouvir histórias, ouvir pessoas para poder escrever, isso foi me ensinando uma coisa. Isso não é só na vida. Essas pessoas, elas precisam trabalhar, elas precisam falar num ambiente corporativo, elas precisam levar algumas mensagens para públicos diferentes, né? Você é uma pessoa quando você está em família, mas aí você vai para o ambiente de trabalho, é uma outra postura, e quando você negocia coisas, é uma outra postura. E aquilo foi me mostrando o seguinte: não era só sobre ouvir as histórias e sobre ouvir as pessoas, era também entender como é que eu posso fazer para chegar melhor uma mensagem para você, para poder, vamos dizer assim, persuadir você de alguma coisa, para poder fazer com que você se juntasse a mim numa determinada atividade, numa determinada situação que eu precisasse para vender para você. Eu precisava entender a língua, precisava entender seu costume, eu precisava entender mais daquilo tudo que se passava daquele contexto. Então, quando eu decidi voltar para o Brasil, eu fui convidada para uma revista de logística. Não existe mais, hein, gente? Ela não existe mais. Agora só está o site dela, Revista Logística, que foi editada pelo Instituto Imã, né, que agora está aí pela Imã Consultoria. E eu fui falar para o público de logística, mas me falaram de empilhadeira, mas quase caí duro. O que é empilhadeira? Aí eu tinha um namorado que tinha passado pela área de logística lá onde ele trabalhava. Ele era operador de empilhadeira. Pelo menos evoluiu, porque a minha amiga não sabia o que era um pallet no primeiro ano de faculdade. Pois era difícil, aí eu fui perguntar: você já viu uma empilhadeira? Sabe do que se trata? Ele, sim, peraí, eu vou te mostrar, tal, porque naquela época o YouTube não era tão popular, então a gente tinha que recorrer a livros, e sinceramente livros técnicos são livros difíceis, né? Sim. Então, assim, o time que me acolheu para editar essa revista na época foi muito generoso, me colocou em tudo que era curso, PPCP, gestão do tempo, armazéns, tudo equipamentos de movimentação e armazenagem de materiais, todos os cursos que eles davam, né, eu participei. Então não tinha como eu não aprender. Além do que, tinham vários livros, videocassete, né? Na época tinha aquelas fitonas, e eu ficava lá procurando. Aprendendo. Foi mais difícil aprender sobre logística do que a cultura dos outros países ali que tu foi? Ai, foi. É porque é muito técnico, né? Porque na verdade, eu lembro que caiu logo nos 2 primeiros meses, caiu uma reportagem na minha mão sobre sistemas de picking. Nossa, gente, vocês não têm noção. Aquela tecnologia do picking, hoje eu falo, né, de trás para frente, de frente para trás, mas naquela época não foi tão fácil aprender sobre sistemas de picking, e pick to light, pick não sei o quê. Pick by voice. Tinha muita coisa, e aquilo evoluiu.
Depois que eu aprendi muito, a logística é um universo riquíssimo. Não é à toa que ela faz. Ela é responsável por 13% do PIB do Brasil. Não sei se vocês têm esse número, mas a Abralog, a Associação Brasileira de Logística, soltou isso agora recentemente. A logística ocupa 13% do PIB do Brasil. Todos os dias, cargas de todos os tipos, sejam secas, refrigeradas, frigorificadas, medicamentos, controladas de temperatura, tudo isso circula pelas nossas estradas, pelos ares, na cabotagem, no transporte marítimo, bicicleta, locker, tudo, né? Drone. Então, Tu se assim, aprofundou mesmo? Caramba, ela virou uma especialista na Para logística. ser uma jornalista de formação e cair no universo e estudar para entender tudo isso todos os dias, o Brasil, o mundo funciona dessa maneira. Quando aconteceu a pandemia, que começou a faltar componente porque não podia transportar e não podia trabalhar para produzir, foi um caos. A gente viu que realmente dá, né, de o fato que pode sentiu dar o impacto. Foi exatamente onde tudo aumentou de preço, tudo foi afetado. Então, assim, a logística me ensinou muito e me ensina até hoje. Mas eu comecei a perceber uma coisa também. As empresas queriam se comunicar. Elas queriam, as empresas que fazem todos esses serviços, que vendem esses equipamentos, que alugam equipamentos, eles queriam se comunicar melhor. Eles queriam vender para o mercado melhor. Eles queriam, dentro das empresas, eles queriam ter engajamento com os colaboradores. Eles queriam fazer dar certo dentro da empresa também, porque eles precisavam trabalhar sob pressão, ter inovação, eles precisavam ter um propósito, mas a gente precisa engajar as pessoas nisso tudo, né? Não é só pagar salário. Então foi onde eu comecei a ser convidada para ajudar em projetos de comunicação. Então, olha, aqui na empresa, vamos dizer assim, eu tenho alta taxa de absenteísmo, alta taxa de rotatividade, funcionário não para. Fui sendo convidada para estudar aquele organismo, né, corporativo, para entender o que está acontecendo aqui, que você está tendo esse problema com a sua gestão de pessoas. Aí, de logística, eu fui caminhando para a gestão de pessoas, com o uso da comunicação. Que bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero aproveitar um gancho do que tu iniciou ali, dizendo se tu perceber, ela viajou o mundo, eu anotei alguns países, China, Vietnã, mas me despertou uma curiosidade sobre a profissional de jornalismo, né? Se nota que a Andréa se comunica muito bem, ela fala muito bem, então gostaria de parabenizar, eu acho que você demonstra muita habilidade. Mas assim, a pessoa que está iniciando no jornalismo, quais são os desafios dela hoje, quando se depara com o início de uma carreira? O que tu vivenciou nesse aspecto quando tu começou a se deparar depois de formada no jornalismo? Principalmente com temas e condições totalmente adversas daquilo. Adversas ao conhecimento, né? É igual tu disse que, né, tu saiu lá de uma cidade pequena, interior, estudou os conceitos, ok, mas viver realidades diferentes e isso tem muito a ver com um profissional de logística, que ele vive realidades diferentes, precisa sair de um lugar e se adaptar lá em Campo Grande, daí do nada vai para Salvador, volta lá para o Rio Grande do Sul, faz parte, né? O jornalista, ele diariamente ele se depara com situações adversas e diferentes, assim como um profissional, e você juntou os dois ali em determinado momento. Olha, requer muita resiliência, né, de cada um de nós. Hoje, o jornalista que sai da faculdade não é o mesmo que saía no meu ano. Eu me formei em 1998. Como eu disse para vocês, a questão das redes sociais não era um forte lá. Inteligência artificial era coisa que você abria o cinema, né, a tela da televisão, e via lá o personagem brincando. Era uma coisa do futuro, só que esse futuro chegou muito rápido. Sim. Né? Hoje em dia, você fala em produtividade, inteligência artificial. Você fala em melhoria contínua, você está inovação. Naquela época não se falava tanto. Um profissional de jornalismo que sai hoje da faculdade, ele tem muito mais ferramentas do que eu tive na época. Entendi.
A minha resiliência, não vou dizer que é mais do que quem sai hoje, mas hoje a pessoa tem mais ferramentas para poder se educar. E aquela dificuldade que eu te disse, Tailândia, da história da empilhadeira, eu garanto para você que ele vai aprender na primeira hora. Sim, sim. Entendeu? Eu garanto para você que hoje uma empilhadeira está lá exposta no YouTube. E com certeza, na primeira hora, ele vai saber o que é. Eu levei pelo menos um dia para entender o que era uma empilhadeira, o que ela fazia. O profissional hoje, ele precisa. A gente tem um momento de. Qualquer profissional disse hoje que as novas gerações são muito mais difíceis de você conseguir conquistar. E por quê? Porque com tanto recurso, os profissionais estão meio mimados. Sabe? Não está fácil, já que tem tanta facilidade, não está fácil, eu vou embora. Sim. Na logística, a gente não faz isso. A gente quer encontrar uma solução. A gente vai até o final. E, assim, o jornalista, ele é esse profissional, ele vai atrás da história, não importa o que acontece. Eu tenho saudade dos jornalistas de antigamente, porque, sim, a gente virava à noite. Hoje não precisa, viu? Hoje é até esquisito quando o jornalista fala que virou à noite, porque com tanta facilidade, tanta ferramenta, você realmente não precisa. O jornalismo diário vive disso, mas os outros não, já está mais fácil. Mas os desafios nossos foram inúmeros e a gente conseguiu vencer coisas que hoje está muito mais descomplicado. E eu não estou falando isso como uma detratora, não. Eu acho que a tecnologia e todos os avanços que a gente conquista, eles são para facilitar as próximas gerações. Sim. Mas o desafio está maior porque o volume de informação é maior. Vai deixando superficial, né? Exatamente. Hoje a gente pega notícias, você precisa ser muito claro no que você quer dizer. Isso significa que muitas vezes você não pode escrever uma matéria, um press release, que é o instrumento que a gente usa de divulgação de produtos e serviços de empresas nas redações. Você não pode escrever muito. Por quê? A atenção dele está limitada ali a 3, 4 linhas num primeiro parágrafo. Se você escrever bem aquele primeiro parágrafo, está tudo bem. Por quê? Porque hoje tem uma enxurrada de vídeo. Hoje tem uma enxurrada de coisas para você ouvir. Então, parar para ler é uma preciosidade hoje. Por isso que tanta gente reclama. Segundos. Já ouviu aquela frase, jornalista vira tudo do avesso? Gente, tem muita gente nova nas redações. E essa gente nova, às vezes, sai lá da casa da mãe, vai para a faculdade de jornalismo e não lê como a gente lia antigamente, sabe? Eu li Monteiro Lobato, meu pai falava para ler tudo direitinho. Tem jovens jornalistas que hoje não têm essa formação mais extensa. Então tu vê que o que chama atenção às vezes não é que é intencional que ele não tá conseguindo transmitir a mensagem que ele quer, e sim a falta da bagagem, a falta da bagagem, a falta do conhecimento. Olha que em que momento que surgiu a manchete? Então, e o que é a manchete, né? Explica pra gente. A manchete ela apareceu da seguinte forma: eu fui começando a ser convidada pelas empresas de logística para ajudá-las a se comunicar com o mercado, ou então a preparar os executivos da área de logística para dar entrevistas, para dar palestras, para aprenderem a se comunicar com os colaboradores, com os fornecedores. Então, ao desenvolver esses projetos, eu percebi que é o seguinte: eu tinha que criar uma marca que transmitisse reputação, né? A gente mexe com reputação. Quando você prepara um executivo para falar em público, você está mexendo com a reputação dele, da marca que ele representa, de todo o conceito que uma empresa tem, de toda a cultura organizacional de uma empresa. Então, a partir disso, o que uma empresa, o que uma marca deseja quando ela quer melhorar sua comunicação, sua cultura organizacional, onde ela quer engajar os colaboradores, ela quer fortalecer sua reputação, ela quer estar no top of mind do mercado, ela quer ser reconhecida. Com isso, ela quer ganhar as manchetes. E o nome manchete tem a ver com isso. Ele tem 2 T's, não é à toa, não. É uma palavra francesa, porque quando a gente faz um estudo de marca, a gente remonta alguns elementos importantes de comunicação. Esse é um rebranding da manchete. Ela teve uma identidade anterior, mas essa identidade foi deixada de lado justamente para transmitir
uma coisa mais ampla, uma coisa que cuida da sua comunicação, desde que você está dentro da empresa até para fora, até para que você possa se comunicar em público, até que você possa conceder uma entrevista, que você possa dar uma palestra, que você possa ter a sua marca pessoal em destaque, em público, sem ter medo, que você possa criar uma reputação e consolidar essa reputação. André, ali quando eu me interessei muito pelo tema, né? A gente falou sobre exatamente a comunicação dentro do setor e tu tá ligada diretamente. Eu vou fazer duas perguntas para ti que talvez elas tenham relação na resposta, né? A primeira delas, o que de fato é a comunicação em uma empresa, e principalmente dentro da logística, e quais são os maiores pecados que as empresas cometem em relação à falta de comunicação? Vou começar pelos pecadinhos. Podemos, que daí depois pode vir o conceito, né, do É. que é. Porque as pessoas confundem muito, né? Na verdade, quando você fala de comunicação no ambiente corporativo, fica parecendo que é uma sala com microfones, ou então uma coletiva de imprensa, ou então a turma da área de marketing, né? Ou então aquela moça que faz os bannerzinhos. Então, pode parecer qualquer coisa, mas na verdade, falando assim de uma. As empresas têm ou não, a depender do porte, um profissional que cuida da área de comunicação. Podem ter ou não. Quando ela tem, ela mostra que ela se preocupa com a forma que as engrenagens da empresa funcionam. Toda empresa tem uma cultura organizacional forte, formalizada ou não. O que é cultura organizacional? É todo o sistema de crenças de uma empresa. Aquilo para que ela existe. Quando você olha para aquela marca, o que você pensa? São os valores dela, aquilo que ela tolera, aquilo que ela não tolera, as práticas dela, o discurso corporativo e as práticas dela em público e dentro da empresa. Isso é uma cultura organizacional. Quando você precisa fortalecer essa cultura, ou quando ela já existe forte, você precisa que todas essas engrenagens funcionem. Colaboradores, fornecedores, a sua relação com a sociedade, a sua liderança. E para tudo isso funcionar, várias coisas estão ali para colaborar. O pessoal dos recursos humanos, para poder fazer algumas ações que ajudem a esse fortalecimento. E a área de comunicação, ou o profissional de comunicação, ele está ali para ajudar a azeitar essa engrenagem. Por quê? Porque dentro de uma empresa você precisa perpetuar isso. Então, você precisa treinar a liderança para que eles possam cascatear esse sistema de crenças e fazer com que os colaboradores entendam exatamente o que é e que eles possam fazer as suas atividades de uma maneira condizente com aquilo que a empresa deseja. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma empresa que eu fiz um trabalho que um dos valores era sentimento de dono. E eu fui chamada nessa empresa porque o dono da empresa descobriu que um time da área de transportes ia fazer um carregamento de celulares escondido, sem ninguém saber, e estava facilitando um roubo aí. Mas alguém denunciou e ele conseguiu parar esse embarque. Era um embarque que ia ser feito no Rio de Janeiro. Ele conseguiu, e eu perguntei a ele: o senhor acredita que o valor sentimento de dono é vivenciado dentro da sua empresa? Depois desse fato? Ele falou: não. Falei: então eu acho que o senhor já pode tirar do quadro o valor sentimento de dono. A verdade é que sentimento de dono só tem o empresário. Só tem o dono. O dono. Eu sinto na pele isso. Entendeu? Então, assim, e como é que a comunicação funciona nisso tudo? Ela ajuda, através de algumas ações, a perpetuar esse sistema de crenças. Porque, gente, cultura organizacional não é só você colocar lá no quadro e deixar a coisa lá escrita. Você tem que vivenciar. Existe o que a gente chama de discurso corporativo nas empresas e do
patrão, do dono, até a pessoa da limpeza, até a pessoa que fica lá na área de segurança, lá recebendo a gente, quando a gente chega na recepção, todo mundo tem que saber o que a empresa faz. Todo mundo tem que saber como é que a empresa se comporta, os produtos. Todo mundo tem que saber como é que aquele sistema funciona. E a comunicação está aí para isso. O pessoal de recursos humanos, o pessoal de marketing, a área de comunicação trabalha firmemente, forte e de maneira integrada para que isso seja compreendido e vivenciado no dia a dia. Qual é o desafio? Quais são os pecadinhos que as empresas cometem? Ignorar isso. Eu não tenho dinheiro para investir em comunicação muito que bem. Os assédio moral, assédio sexual, vários tipos de problema que a gente enfrenta no ambiente corporativo acontecem porque não se investe em dizer quais são os valores de uma empresa. Porque você não treina a liderança, você não desenvolve a liderança. Porque você sabe que tem alguma coisa que não é para tolerar numa empresa e você tolera. Você fecha os olhos. Você não faz um planejamento adequado, você tem uma verba para você investir, para você ter maior presença da sua marca no mercado e você não investe. Você não faz um detalhamento, um estudo qualificado para entender melhor o seu mercado. Você vai investindo de forma aleatória em evento, ou seja lá o que for, e vai perdendo dinheiro. Então, a comunicação existe para dar um parâmetro, uma diretriz para a sua reputação, para afirmar a sua reputação. Entendeu? E você teria cases de sucesso da comunicação e de fracasso, empresas ali, ou até situações que você possa mencionar, se não quiser mencionar a empresa, né? Claro, mas de situações em que a comunicação fez a diferença positivamente e fez a diferença negativamente. Ela não fez a diferença porque ela não foi adotada. Eu tenho um case bem emblemático que a gente pegou na agência, tem cerca de 2 anos. Nós fomos chamados para fazer um projeto de relações públicas numa empresa de tecnologia da informação que tinha a Petrobras como principal cliente. Tá? 2 meses depois da nossa contratação, enquanto a gente estava organizando as coisas, eles foram avisados que a Petrobras estava saindo. Só que a Petrobras ela era responsável por 90% do faturamento. Imagina você, qualquer empresário, o desespero que bate quando você vê seu principal faturamento indo embora. E aí nós fomos convidados a entender por quê. E a gente foi fazer um diagnóstico da comunicação. A gente desenvolveu uma pesquisa onde a gente entrevistou os colaboradores dessa empresa para entender como é que eles viam essa marca, o que tinha de problema que eles identificavam como problemas de processo, o que eles identificavam sobre a liderança da empresa. Enfim, para sentir o que o colaborador acha da empresa. Que ambiente é aquele que eu trabalho? O segundo lote de pesquisa foi com a própria Petrobras. A gente foi entender por quê. Por que vocês resolveram dar esse bilhete vermelho aí? E também entrevistamos a liderança da empresa. O resultado foi incrível, porque os colaboradores foram numa direção, a Petrobras foi em outra e a liderança em outra. Não existia comunicação. Não existia integração no entendimento do que era a empresa. Para a Petrobras, era a pior empresa do planeta. Caramba. Que não respondia e-mail. Quando dava algum problema, porque é sistema de informação, quando tinha algum problema, não, assim, demorava para responder. Então, o problema do sistema dava à noite. Como o pessoal só trabalhava de dia, aquele problema se perpetuava, mas tinham leilões rodando ali, então precisava de uma responsividade maior. Por parte da liderança, estava tudo bem. O faturamento estava entrando, a empresa parecia que trabalhava bem, né, os colaboradores satisfeitos, e por parte dos colaboradores, a percepção era que a liderança e a média liderança, que ali são os coordenadores, supervisores, não conversavam. Eles não sabiam o que uma equipe fazia, assim, ó. Eu não sei o que a equipe do fulano faz, eu não sei para que lado a gente vai, porque esse sistema é ruim mesmo, falando mal da própria solução, inclusive. Então, assim, era um caos. E isso se refletiu no atendimento ao cliente. O que aconteceu depois que a gente fez esse diagnóstico?
Eles resolveram, a Petrobras não resolveu voltar. Ela foi adiante e a empresa ia fechar. Mas eles resolveram fechar com chave de ouro. E eles provocaram um verdadeiro reposicionamento. Tanto é que no reposicionamento, o principal slogan é: nós abrimos um portal para o futuro. Porque esse portal para o futuro significava o quê? Que depois que saísse dali, aqueles colaboradores seriam treinados, era todo um reposicionamento para aprender a tratar melhor o cliente, para não ia ter novos clientes, mas aquele cliente que estava saindo ia ter a melhor experiência de atendimento na saída. Ia falar bem, estava falando mal, ia falar bem. Tô saindo, mas tô falando bem. Os colaboradores também iam ter as melhores experiências. Por quê? Porque passaram a se integrar melhor, se conhecer, atravessaram momentos de dificuldade, mas encamparam aí ações de voluntariado, o ESG, foram certificados de ESG, enfim, remodelaram todo o seu propósito para o seguinte: nós vamos te proporcionar a melhor experiência, não interessa onde a gente vai, mas a gente vai proporcionar a melhor experiência. E a comunicação foi um apoio, então a gente criou programa de rádio, a gente turbinou as redes sociais deles para comunicar com o público externo. Internamente, nós criamos gamificações para que os colaboradores pudessem se conhecer, pudessem se entender, pudessem ter a melhor experiência. Assim, a transparência foi o principal suporte do nosso trabalho. Então, os valores foram reforçados, foram feitos cursos com base nisso. Então, valores ali, por exemplo, segurança era um valor para eles. Então, a gente fez treinamentos com base em segurança no trabalho, segurança nas atividades, na rua mesmo, sabe? Para proporcionar coisas que o colaborador sentisse acolhido. E assim, esse projeto terminou da seguinte maneira: eles foram até premiados, eles receberam prêmios por atendimento ao cliente, no fortalecimento da cultura organizacional, que era uma que não tinha. Foi toda refeita, eles fizeram tipo um reset cultural, sabe? Refizeram toda a parte de cultura organizacional para que pudessem ter essa boa experiência para o cliente interno, para o colaborador. E hoje você olha, está todo mundo muito satisfeito. Isso traz uma... Mas a empresa não quebrou, então. A empresa não quebrou, ela vai fechar. É diferente, ela vai fechar não por falta de faturamento, porque o cliente vai embora mesmo. Sim. Apesar de tudo, é uma decisão que é irrevogável. Mas eles decidiram que, apesar dos pesares, vão proporcionar a melhor experiência. Você vai ter boas lembranças. E a comunicação foi fundamental nisso, para reconstruir toda essa parte, para fortalecer a reputação e para que todos pudessem ter, vamos dizer assim, uma boa percepção da marca, que antes eles nem sabiam direito o que fazia, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A nossa audiência ela é composta por muitos profissionais, mas também empresários. Digamos que eu seja um empresário, dono de uma empresa, eu quero fortalecer a marca da minha empresa perante a sociedade, perante as mídias públicas. Quais seriam os principais pilares que você destacaria que deve ser investido ali no fortalecimento da marca? Bom, vamos dizer assim que eu vou considerar uma empresa de logística, tá? Perfeito. Porque a gente precisaria analisar caso a caso, mas um principal pilar para onde a gente vai começar é entender para onde você quer ir, como está o estado do seu negócio hoje e para onde você quer ir. Vamos ver se está coerente o que você pratica hoje, para onde você vai. O seu sonho grande, aquilo para que você serve, para que você atua no mercado, está coerente com o que você pratica? Vamos dar um exemplo? Eu sou uma empresa sustentável, né? Se ela tem o verde na marca e fala tudo, mas será que você faz todas as ações de sustentabilidade de verdade lá dentro da sua empresa, no contato com seu fornecedor? Ou você está poluindo escondido e dizendo que você é uma empresa verde? Não está nem separando o lixo. É mais ou menos por aí. Quando eu falo em termos de discurso corporativo e cultura organizacional já expliquei. É tudo aquilo que você acredita, aquilo que você tolera, aquilo que você não tolera dentro do seu ambiente de trabalho.
Isso é uma situação. Isso extrapola em forma de imagem, de reputação da empresa. Então, se você diz que sustentabilidade é um valor importante para você, mas na prática você vive lá poluindo, não é. O seu discurso corporativo não está coerente com a sua prática. Isso é uma das situações que a gente mais enfrenta quando trata num projeto de comunicação, o quão coerente sua marca é para que a sua reputação seja forte. Então, isso é o primeiro passo. A partir daí, de identificar se você está andando mesmo, está praticando aquilo que você diz, a gente começa a traçar as estratégias do seu sonho grande. Então, se é melhor para você comparecer a mais eventos, se o ideal é como é que seus líderes se comunicam com os colaboradores e também com o mercado. A gente passa a ter um plano de ação que envolve a liderança, a sua presença na mídia, o fortalecimento dentro da empresa, porque para ter transparência, para ter maior confiabilidade, para vender isso para um cliente, você tem que praticar isso dentro da empresa. Então, a gente cuida dentro e cuida fora. Como é que está a comunicação da sua marca? Será que está firme? Será que está consistente? Olha, quando eu olho para logística fora da caixa, para mim está consistente. Né? Para mim está fazendo o dever de casa. Está fazendo o dever de casa. E será que você está trazendo isso para o público? Você, empresário, será que a sua gestão de pessoas ela está condizente com aquilo que você diz que vai alcançar no futuro? Por que você está falando em gestão de pessoas? Não se esqueça que as dores das empresas está na gestão de pessoas. Produto você vende, você traça uma estratégia, você consegue vender. Logística, né? Acho que a gente consegue fazer uma boa estratégia, a gente consegue transportar. É um meio obrigatório, né? Acaba sendo obrigatório, mas as pessoas, de fato... Mas você pode derrubar a reputação da sua empresa se a gestão das pessoas for mal feita. Porque as pessoas não vão trabalhar com gosto, não vão trabalhar para fazer com que a sua imagem fique forte, não vão trabalhar para fazer um produto ou serviço de qualidade. Então, todo o seu projeto de comunicação, tudo aquilo que você deseja que o público veja da sua marca, a fortaleza da sua marca, lembre sempre, processo, que é a parte de logística, a parte produtiva, e a parte de pessoas. Tem que estar integrado. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Quando a Andrea chegou hoje aqui, eu vi que ela tinha uma habilidade, eu andei pela empresa onde nós estamos, né? E disse, se você fosse entrevistar, estivesse no meu lugar, qual pergunta você faria para a Andrea? A pergunta foi a seguinte: o que é um assessor de imprensa e o que ele faz, Andrea? Explica para nós aí, de forma resumida, para depois sair na nossa entrevista. O assessor de imprensa é vamos dizer assim, um articulador vamos dizer assim, um articulador das mensagens-chave que uma empresa deseja transmitir no mercado. Por quê? Ele vai estudar a fundo o que a sua empresa faz. Ele vai olhar como é que a sua empresa se comunica internamente, se ela tem mesmo, se ela é sustentável, se ela é diversa. Ele vai olhar tudo aquilo que uma empresa pratica. Vai fazer um raio-x, ele vai mergulhar lá. Ele, de fato, precisa ter o sentimento de dono, né? Porque ele precisa viver um pouco daquilo para transferir com autonomia. Sim. O assessor de imprensa, ele precisa entender e comprar seu produto. Ele precisa comprar você como, vamos dizer, como produto, porque ele vai te defender junto às redações das revistas, dos sites. Se ele não compra seu produto, mas tenta vender, é um desastre. Então, não adianta sair falando, né? Coisa que não entende, né? Ele é um articulador, então ele precisa fazer uma imersão na sua empresa. Ele é o profissional que vai fazer uma imersão na sua empresa, vai entender dos seus produtos, dos seus serviços, da sua cultura organizacional. Se tiver coerente, ele vai adiante. E aí ele vai montar pautas, ele vai entender ali de assuntos que são de interesse do seu público, ele vai identificar seu público também. O público aqui, no caso, é como usar a imprensa para divulgar aquilo que você quer divulgar, sua mensagem, o lançamento de um produto, de um serviço. E a partir disso, ele vai desenvolver materiais que têm uma linguagem muito própria para a imprensa e vai divulgar teu produto, teu serviço, a parte institucional também da sua empresa, para a imprensa. E vai levar para a imprensa
aquilo que você quer mostrar, aquilo que você já faz, a diferença que você já faz, vai mostrar para um público maior através daquele público da imprensa. Deixa eu te fazer mais uma pergunta ainda sobre esse assunto. Uma empresa qual o nível de tamanho dela para ela se preocupar em ter um profissional, um assessor de imprensa? Empresas pequenas devem se preocupar com isso ou só as multinacionais gigantes do mercado? Deixa eu fazer uma distinção para você, acho importante. O assessor de imprensa, ele cuida dos seus assuntos da empresa para fora. Ele faz uma imersão aqui, entende tudo que você faz, seus produtos e serviços e leva isso para a imprensa. Tá? O que a gente falou até o presente momento foi do profissional de comunicação que entende e age no sistema interno da empresa e também pode mexer fora no caso de eventos, no caso de estratégias que ele vai traçar para colaborar fora. O assessor de imprensa ele é um braço que vai operacionalizar a sua parte com a imprensa. Voltando à sua pergunta, desculpe. Se empresas pequenas ou... O porte. O profissional de comunicação é bom ter em qualquer porte, porque ele dá um suporte para a sua gestão de pessoas, para fluir melhor a comunicação, para identificar riscos que você possa ter na comunicação que possam gerar crise de imagem e de reputação. Tá? Imagem é uma coisa que você tem pontual, pode ser um determinado assunto que você não tratou bem, então vai gerar um assunto. E reputação é uma coisa muito mais profunda. É como a sociedade, como todo o seu público de interesse vê a sua empresa. Imagem é uma coisa que você pode, por exemplo, a empresa, a companhia aérea. Caiu um avião, você tem um dano de imagem. Derruba a reputação? Não. Por quê? Porque você continua voando, né? Sim. Você não deixa de voar. Mas você tem os exemplos aí das empresas envolvidas nos escândalos de corrupção, etc., que até muda de nome. Muda de nome. Por quê? Porque é tão profundo que a reputação não tem como você recuperar. O porte de uma empresa não conta. O que conta é o que ela quer de reputação para ela. Como ela quer trabalhar a reputação dela. Pode ser um microempresário, um restaurante. Né? Quero ser o melhor restaurante de comida japonesa do meu bairro. Ele vai fazer todo um esforço no sentido de ser o melhor restaurante japonês daquele bairro. Como do país, do planeta. Mas ele também, no caso do assessor de imprensa, você me perguntou, a empresa precisa ter assunto. Porque tem gente que contrata o assessor de imprensa e não tem assunto. Entendi. Eu quero ser sincera nesse momento. Eu falo para quem me pergunta sobre assessor de imprensa, ele é um ser necessário para te identificar coisas que você não vê. Sabe? Tem gente que não vê que tem potencial de assunto. Então ele vai lá e te identifica os assuntos e tal. Mas se você também não colaborar, ele não tem muito o que fazer por você. Exatamente. Você falou, né, dessa questão de nivelação, de não ter uma nivelação, mas tenha talvez uma segmentação, não sei, mas vou dar um exemplo, não sei se eu estaria certo na minha comparação, mas exemplo, aí o cara é uma empresa de contabilidade. Ele não tem uma preocupação com o impacto da reputação, porque o alcance dele não está voltado a um volume de pessoas que possam ter essa percepção ruim. Diferentemente de você que tem um produto que tem um grande alcance, ele está na mão de muitas pessoas e se é algo que vai acontecer de ruim ali, vai gerar uma reputação negativa da empresa. Então, eu acho que isso tem a ver pode até não ter a ver com o nível de tamanho de uma empresa, mas sim o nicho de atuação, essa ideia de preocupação em ter um profissional dedicado à comunicação? Na verdade, tem a ver, quando eu falo em reputação, tem a ver mesmo com aquilo que eu quero que a pessoa tenha como percepção da minha marca, tá? E isso não significa o nicho que você atua. Alguns nichos precisam mais do que os outros, porque eles têm potenciais de risco. Por exemplo, vamos dar aqui caso de terminal que estoca, que armazena combustível. Nós temos potencial de crise ali, pode vazar e contaminar, se for área portuária, vai contaminar o mar, pode contaminar solo, pode explodir, matar gente. Então, ele tem potenciais de crise, ele precisa
por exemplo, de alguém que faça a guarda da reputação, para mostrar para a sociedade o quê? Sim, eu armazeno combustível, mas eu tenho brigada de incêndio, eu tenho equipamentos que, se acontecer um vazamento, eu consigo atuar, eu tenho dispositivos no tanque que alarmam. Menor sinal de gota que está caindo do tanque, ele alarma. Então, ele tem uma série de coisas que ele precisa mostrar para a sociedade que pode ficar tranquilo, nós estamos aqui, o produto que a gente armazena não te oferece risco, a gente transforma nosso entorno, então a gente colabora com aquela sociedade. Ele precisa se preocupar em mostrar o que a marca dele, o que a atividade dele faz, que não prejudica a sociedade e que ainda por cima colabora. Podemos usar como um exemplo, né? Então, no caso, o pós-evento do rompimento das barragens da Vale, lá em Brumadinho e, né, ali, como que chama outras, de Mariana, existiu um trabalho gigantesco de comunicação posterior a esses eventos, principalmente mostrar e transmitir essa segurança do que estava acontecendo posterior aos casos. É um trabalho fundamental de comunicação ali. Sim, porque os casos de crise, Helder, eles demandam transparência. Quando acontece uma tragédia desse nível, as pessoas perdem o bom senso. A verdade é que até você que está preparado para conceder uma entrevista, você que é empresário, você que passou por um treinamento, que tem a sua equipe de comunicação, você perde o chão. Gente morreu. Uma barragem daquela rompida, quanto de destruição não causou? Não é só o prejuízo financeiro, é vida humana. A sociedade vai te condenar por muitos anos. Você pode mudar o nome da Vale? Não. Não pode. Tem como. Mas você pode fazer o quê? O trabalho de comunicação dali é ter bons porta-vozes que possam dizer o que nós vamos fazer daqui para frente. Por que aconteceu isso? É uma coisa que eu não tenho como mascarar. Eu preciso contar a verdade. Eu preciso dizer o que está acontecendo, porque a polícia vai investigar, né? Então, se você mentir, fica mais feio, né? Você levantou um caso que é emblemático até entre nós jornalistas. O porta-voz da Vale, quando foi dando as suas primeiras declarações, ele parecia impassível, sem sentimento nenhum. Tanto é que o bombeiro da época que dava as declarações teve muito mais espaço na imprensa do que o presidente da Vale, na época, o CEO. Porque ele parecia completamente sem emoção alguma, parecia alheio, parecia que ele estava em outro planeta só dando uma notícia. As crises, elas precisam de líderes fortes, líderes que comunicam bem, líderes que sabem que aquilo foi uma tragédia mesmo, mas que a gente vai atuar. Que não importa o tamanho do investimento, que a gente já fez alguns esforços nesse sentido, mas as coisas falham. E um trabalho da comunicação nessa hora é justamente dizer o seguinte: a gente errou. É isso mesmo, a gente errou. Mas a gente vai consertar. Vai passar alguns anos? Vai. As consequências vão passar alguns anos, vai ficar na memória da sociedade. Sempre que um jornalista for fazer uma matéria que ele vai falar daquele caso. Sim. A gente não tem como segurar aquilo. Mas a empresa pode, a partir daquele evento, tomar outras medidas de segurança. Fazer a limpeza, recuperar aquela área. Ela tem opções, mas ela precisa querer. A atividade dela precisa disso. E aí, quando eu falei lá no começo de cultura organizacional, é justamente disso que eu estou falando. Você anda praticando aquilo que você diz dentro da empresa? Segurança é um item importante para você como valor? O que você faz de segurança para segurança do seu colaborador? Né? Então, cadeiras boas para a pessoa sentar e não ter problema na coluna depois de um dia de trabalho. Você oferece um ambiente limpo, que tem conforto térmico? Você respeita o horário de trabalho da pessoa? Podemos dizer, então, que o papel de uma pessoa de comunicação na empresa é como se fosse um auditor que caminha por todos os setores e mantém isso alinhado com aquilo que ela quer transmitir. O Recursos Humanos é o melhor auditor dessa história, tá? O Recursos Humanos está aí para isso. Mas por que o pessoal da comunicação também é um auditor? Porque quando você fala em reputação, você está falando num discurso reto de que eu estou falando e estou fazendo.
Existem livros, palestras hoje em dia que falam muito disso. As estratégias de ESG são muito visadas hoje em dia, porque as empresas adoram, né? Certificado. Eu sou ESG. Mas será que você está fazendo Great isso? place to work. Você é um great place to work, mas será que você é mesmo ou você pagou um bônus para o pessoal? Vota lá, hein, povo? Eu digo isso porque eu participei de pesquisas que eu, como gestor, tinha que forçar o voto positivo. Então, eu já sabia que aquilo não estava legal e eu era questionado porque o time não tinha votado bem. Então, mas lá no final das contas existiu o prêmio. E aí você começa a ver, por exemplo, isso saindo, aquele monte de empresa tirando selo, e aí você começa a se perguntar exatamente isso. Não é isso que é transmitido. O time não tem essa sensação. Como que isso acontece? A comunicação faz parte disso. E como é que você acha que o seu time trabalha quando você consegue um selo desse que você teve que falar, olha, votem, vota aí para a gente tirar o selo. Como é que você acha que eles se sentem? Você acha que a gente tem uma palavrinha mágica chamada engajamento. É um compromisso, é quando as pessoas aderem ao projeto, às ações, acreditam na história da empresa, no sonho grande da empresa. Quando você faz isso, você acha que você tem engajamento? Não, você vai ter sempre que oferecer alguma coisinha para que eles possam votar, para que eles possam falar. Então, na hora que aparecer uma coisa melhor, tchau para você que faz isso. O problema das empresas, quando a gente fala isso, é claro que é legal você ser certificado. É ótimo para uma empresa. As estratégias de ESG, né? Por exemplo, governança é um assunto muito mais desenvolvido nas empresas, muito antes da sigla, do que agora você fala em ESG. E é uma corrida, um desespero. Eu vou reciclar, vou plantar tantas árvores porque eu quero ser ESG. Gente, é o seguinte, você pode plantar 1 milhão de árvores, mas se você continuar pegando o teu fornecedor e arrancando o couro dele e não deixando ele lucrar, quando chega na hora de você renovar o contrato dele, você não deixa subir, você não é ESG, amigo. A gente tem dentro da logística um relacionamento bem próximo quando se fala do transportador e do frete, né? Sempre sugando. O frete é um assunto delicado para as transportadoras, né? Sempre que eu escrevi matéria sobre transportadoras, uma das coisas que a gente mais falava era do frete, que é uma coisa. E o frete tem um outro ponto que, né, geralmente quem já passou por isso, já lidou com essa questão de passivos trabalhistas, né? O funcionário ele é contratado pelo prestador de serviço que tem um contrato com um embarcador. E quando ele processa o transportador, né, o prestador de serviço onde ele está registrado, vem o outro como me fugiu o nome agora, mas não, o embarcador ele também vem como um participante desse processo, mas esse cara tem um contrato com o embarcador, ele vai repassar o problema ou ele vai assumir a bronca? Que é o que acontece nesse tipo de relacionamento e fica muito claro isso, você está ali, não, o contrato é comigo. Se tu não pagar, tu vai perder o contrato. Se tu me envolver, tu perde o contrato. Então, isso fica, de certa forma, aquilo que é transmitido como os valores, e aí tudo isso que vai para a imprensa não bate com aquilo que está sendo praticado lá de fato. E então o papel da comunicação internamente seria garantir essas questões. A gente olha muito para isso, porque se você cuida da reputação, como eu estava falando, da imagem, você olha tudo, aspecto de liderança, essa questão contratual, tem coisas que podem fugir, né? Porque a gente não está sempre ali para auditar tudo, mas sinceramente, quem mexe com imagem, quando tem uma marca, uma pessoa pública, ela está em evidência. Então, assim, qualquer espirro que você dá, as pessoas começam a fazer assim, vem cá, deixa eu pegar aqui, Tailon. Vou lá no Instagram dele e ver o que ele faz isso, né? É por isso que ele está falando isso lá na internet. Hoje, o perigo para as marcas e para as pessoas públicas está nas redes sociais. Qualquer um é um potencial conteudista. Então, você pode cometer um deslize, falar alguma bobagem,
e automaticamente a sua conta no Instagram, a sua conta no LinkedIn, a turma invadir lá para ver o que você faz. E aproveitando o que ela disse, existe vários exemplos do que o cara hoje é uma pessoa conhecida, pública, e ele falou alguns anos atrás, quando não Sim, era já tão em resgata. evidência, e eles vão lá e resgatam e não, volta aqui, olha o que saiu lá atrás. Resgata. E aí vira manchete. Tudo que você quando a gente trata de crise, por exemplo, a gente costuma fazer a seguinte situação. Nós não vamos falar do problema, nós vamos falar da solução. Por quê? Porque do problema está todo mundo falando. É verdade. Sim. Pegou fogo quando o avião da TAM atravessou a Congonhas e bateu lá. Não precisava a gente falar daquilo. Coincidentemente, eu estava bem lá na 23 de maio, naquela noite. Sério? É. A gente não precisa falar. Os acidentes aéreos, então, eles são mais delicados, porque você precisa lidar com uma comoção da sociedade muito grande, né? Então, assim, não derruba a reputação, porque você não deixou de voar lá com aquela companhia aérea. Mas ela precisa provar, mais do que nunca, que é tudo muito seguro. Que ela se preocupou, sim, com as pessoas, que ela se preocupou, que ela indenizou, que ela foi, vamos dizer assim, correta em todos os processos depois daquilo. A reputação você leva anos para construir, mas para perder segundos. E às vezes você tem que mudar o nome da empresa. Quando não, com o caso do acidente aéreo, você não muda, mas você tem que provar muito que você consegue dar conta daquilo, que você fez tudo o que você podia. E outro avião, num caso como esse, é uma falha humana, né? Teve Sim. lá falha técnica também, mas assim, é muito mais difícil você recuperar imagens do que você construir. Sim. Por isso que quando eu falo de cultura organizacional, se você fizer uma boa base, você consegue estabelecer a tua reputação, a tua imagem e consegue perpetuar. Mas você tem que cuidar, né? André, eu não sei por que me vem na mente sempre isso, mas sempre que se fala de comunicação, me vem um filme do Jim Carrey, que ele é promovido a presidente da empresa para anunciar que ela quebrou. Você se lembra disso? Você sabia que eu conheço uma pessoa que aconteceu exatamente isso? Sempre que se fala de comunicação, eu me recordo disso porque o cara se empolga com o cargo e tal, daí ele chega lá e tem que dar um comunicado em rede nacional que a empresa quebrou. Falando, né, nesse tipo de relacionamento, e aí falando um pouquinho da sua agência, né, do trabalho que você faz. A gente perguntou sobre o nível quando que uma empresa pode ter uma pessoa de comunicação, ou em que momento ela pode ter o auxiliar, o assessor de imprensa. Eu sei que nem todos têm a condição de ter isso dedicado, mas você hoje, como agência, atua também em gestão de crise, específico, aconteceu um problema, eu vou lá e vou dar um auxílio. Atua em situações de planejamento, como uma consultoria na empresa. E também, né, você falou ali sobre o assessor de imprensa, recebemos uma pergunta aqui de um telespectador que está nos assistindo no estúdio. Ele perguntou, né, qual o papel do assessor de imprensa ou do profissional de comunicação, além desse suporte, em que mais ele pode atuar, o que ele pode, por exemplo, na conversa anterior nossa, antes do início ali, tu estava falando exatamente disso, de cenários que a pessoa de comunicação, o assessor, ele pode explorar para envolver a empresa, eventos, feiras, etc. Como que é a atuação da agência nesse sentido? Porque, obviamente, se você for pensar, mas eu sou uma profissional, eu estou dedicada, você vai ser um CLT, um PJ dedicado de uma empresa, mas como agência você acaba abraçando vários escopos diferentes de trabalho, né? Tanto na gestão de crise, quanto no planejamento, no suporte. Como que é um pouco essa rotina de uma agência? As empresas, às vezes algumas têm departamentos de comunicação enormes, né, com bastante profissional lá, que dão conta das diversas vertentes, mas para quem não tem, ou para quem deseja experimentar, né, uma agência, ela
uma agência de consultoria de comunicação, ela funciona da seguinte forma: ela tem uma esteira de produtos, né? No caso aqui, a gente tem uma esteira de produtos que tem a consultoria, essa parte que avalia a empresa de uma forma 360, todos os seus públicos, como ela se relaciona, como ela se organiza internamente e como ela se relaciona com seus diferentes públicos. Sócios, sociedade, imprensa, colaboradores, tudo isso é revisado, revisitado durante um projeto de comunicação, para que a gente possa traçar aí os planejamentos. Com os colaboradores, o que tem de problema, o que a gente pode resolver? Com os sócios, como é que está a comunicação com esses sócios? Será que eles entendem tudo do negócio? Será que está transparente os relatórios de entrega de resultado? Com a sociedade, como é que a gente trata sustentabilidade, diversidade e inclusão, os assuntos que interessam à sociedade? Como é que você trata isso? Como é que a empresa trata disso? Redes sociais, como é que nós cuidamos disso? Como é que a empresa está retratada ali? Como é que ela se comporta? Como é que ela interage com o público, né? Então, uma agência, uma consultoria de comunicação, ela observa todos esses itens, né? Participação em eventos, né, que você falou. Quais são todas as ações que a gente pode fazer em prol daquela empresa, com todos os seus diferentes públicos, para que ela tenha uma reputação fortalecida, para que ela seja lembrada por aquilo que ela faz, por aquilo que ela transforma, por aquilo que ela deseja, o seu objetivo maior. Isso é um ponto. Aí, com isso, a gente pode ter o suporte da assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa é o profissional ou a agência que vai te levar para a imprensa mesmo, que vai te levar para dar entrevista, que vai trazer o jornalista para entender a experiência da empresa, que vai divulgar os produtos e serviços na mídia, vai te dar o suporte até para o podcast, vai te ajudar e dar uma entrevista, vai preparar, inclusive, a sua liderança para dar entrevista. Por quê? Hoje em dia existe uma necessidade de comunicar, de falar mesmo. Apareceu uma entrevista em tal lugar, esse porta-voz precisa. Ou então ele vai dar uma palestra. A gente já está preparando profissionais para palestrarem, porque as necessidades mudam. Antigamente, falar com a imprensa era o único caminho que você tinha. Hoje, você já precisa se expressar na rede social, você tem perfil no LinkedIn. Você precisa ter um posicionamento ali. E isso é treinável, né? Se você pertence a uma empresa, você precisa entender quem é o Helder, a sua pessoa, o que você deseja transmitir de conteúdo, o que você acredita, mas você tem que lembrar que você também representa uma empresa. O que pode, o que não? Como é que você vai se comportar quando você tem um nome corporativo atrás de você? Isso a gente também faz. Projetos de relações públicas, então aí entram os eventos, tanto dentro da empresa quanto fora. São as feiras de negócios, são os projetos internos, né, para os colaboradores, para os clientes, né, trazendo aí um reforço de atendimento ao cliente, que é muito importante, é um reforço para a área de Customer Success. E a parte de gestão de crise é uma parte que exige um pouquinho mais de preparo, né? Se você não tem internamente, você contrata esse profissional. É sempre bom você fazer na prevenção, tá? Seria então, o produto mais caro do portfólio, porque geralmente é um socorro, né? Tem gente que contrata quando a crise está instalada. E tem gente que pede um mapeamento dos potenciais de crise. E aí você vai tirando isso da mão, entende? Por exemplo, a gente tem duas empresas que a gente está assessorando nesse momento. Engraçado até falar disso. Uma delas pediu para a gente fazer uma prevenção de assédio sexual. Teve um episódio, e aí falou assim: bom, acho que isso pode ser um problema para nós, porque eles não trataram o assunto. Simplesmente aconteceu e deixou lá a coisa parada. E aí a gente veio com uma pegada de educar os colaboradores. O que é assédio sexual? Mas por que isso aconteceu? E tem toda uma história atrás, decorrente de assédio moral, que pode ser ali ridicularizar o colaborador, pedir trabalhos impossíveis às 18h, dizer que está tudo errado em público, humilhar o colaborador,
apagar o arquivo do coleguinha, ele ir para reunião desesperado, chorando porque o arquivo está apagado. Tem umas coisas assim que não acontecem no meu Dizer que a ideia é planeta. sua. São coisas Pegar que o tu cliente do amigo. São São coisas coisas que não que... acontecem no nosso planeta. Mas na Mas vida real acontece. parece comédia da vida real, mas isso é fato. E a empresa que mapeia seus riscos, porque todo negócio tem um mapa de risco. Onde você vai, vou criar um determinado produto, você mapeia o risco dele. Onde você vai vender, quanto você pode cobrar, quem é teu concorrente, se não der certo, o que vai acontecer, o quanto de dinheiro você vai perder, como você vai estruturar a comunicação dele para vender. A gente recomenda que você faça um mapeamento de potenciais crises também na sua marca. Então, problemas que podem acontecer lá no assédio moral, corrupção. Você tem um departamento de compliance? Não tem. Mas você pensou nisso, assim, é sério? Podemos dizer que marketing, assessoria de imprensa, ela está embaixo desse guarda-chuva de comunicação? Sim. A comunicação, ela é uma área que está, vamos dizer assim, conectada no marketing, né? Normalmente trabalham juntas e a comunicação trabalha num organograma de empresa. Quando você vê lá o CEO, o presidente, dono, a comunicação é logo em seguida, porque ela é tão estratégica nas empresas que assim o entendem, que ela participa de todas as reuniões, ela está intimamente relacionada ao diretor da empresa, ao presidente, ao manda-chuva da empresa, porque dele saem as estratégias. Então, ela precisa entender tudo que vai ser feito para ela sair mapeando os riscos, para ela poder colaborar nos projetos, para que eles sejam, que haja engajamento. Nas empresas onde não tem, é bom ter algum profissional que possa iniciar nessa trajetória. Né, um contratado ali para poder iniciar essa trajetória, é uma agência que pode atuar dessa forma. Então, estão interligados e trabalham juntos, em colaboração. RH, comunicação, marketing. E o comercial também, tá? Porque Sim. o comercial está ali ligado no marketing, então ele tem uma coisa fundamental. Comunicação fundamental ali. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós vivemos numa, vamos dizer assim, uma era, né? Nas redes sociais, influencers. Uhum. Eu, na semana passada, eu estive num evento em Gramado. Gramado Summit, o nome do evento. E lá, diversos palestrantes, né? Palestrantes formados, né? Muito inteligentes. Mas dentre eles tinha os YouTubers, né? E tu via, o que me chamou a atenção, assim, que no meio das palestras, auditório lotado, tudo. Quando chegava um YouTuber, as pessoas mais jovens chegavam a ir sentar na frente do palco para prestigiar o YouTuber. Ou seja, o YouTuber está ficando muito famoso, né? E a minha pergunta é um pouco próximo disso. Entre uma empresa que se preocupa na prevenção das determinadas crises ou após ela no gerenciamento quando ocorrer a crise e os influenciadores digital, tu vê alguma coisa esses profissionais, YouTubers, influenciadores digitais se preocuparem em evitar potenciais crises e depois que elas ocorrem, eles também estão procurando essa assessoria de empresas igual a sua? Eles têm equipes para isso, tá? Normalmente o pessoal que está muito exposto nas redes sociais, os influenciadores, o YouTuber, tem o pessoal do Instagram, eles já têm uma equipe que cuida disso, porque eles são muito expostos. Então, outro dia mesmo teve o Carlinhos Maia, que as duas funcionárias estavam limpando uma palmeira penduradas, uma situação de risco. Então, assim, você vê que pode ser uma situação que você nem... Quem que filmou aquilo, gente? Então, é uma situação que você nem pensa, né? Mas sim, tá todo mundo exposto. E a sua empresa também. E você também. E se você é líder numa empresa, você também. Porque o que você acha que o colaborador não faz meme com a sua figura? Faz. Vai no WhatsApp da turma, você vai ver seu meme lá. Com alguma foto sua, um memezinho. E alguma frase que... Não tem como você impedir? Não tem. Mas se você for um líder que imprime respeito na sua imagem, sua marca pessoal imprime respeito, dificilmente você vai virar meme. Então, assim, hoje em dia nós somos marcas pessoais.
Você pega a reputação, a marca da empresa, e cada colaborador também é uma marca. Você é uma marca, eu sou também. A roupa que você veste faz a diferença no teu ambiente de trabalho. Se você tem o cabelo vermelho, todo em pé, piercing, não sei o que, você chega numa empresa que é toda conservadora, quem te contratou, o dono vai dizer, mas quem contratou essa figura? E quando não tem cabelo? Ou também. quando tá perdendo o cabelo. Gente, mas deixa eu fazer até um parênteses aqui, que eu tô dando um exemplo, eu tô extrapolando, não quer dizer que eu sou preconceituosa, mas eu tô dando um exemplo, assim, um pouco mais jocoso, para mostrar o seguinte, todos nós somos uma marca em potencial. E foi até bacana você trazer essa questão dos influenciadores, porque eu não sei se vocês já observaram, mas muitas empresas têm seu próprio influenciador. Sim. Tem algumas empresas que estão num movimento, isso agora eu vou trazer para o LinkedIn, porque o LinkedIn é uma rede social profissional. Muitas empresas hoje estão desenvolvendo programas próprios para que os seus colaboradores sejam embaixadores da marca, influenciadores ali na rede social que possam atrair atenção para a marca. Como eu disse, a nossa atenção está dividida hoje, né? As redações estão enxutas, então aquela coisa de imprensa que a gente tinha antigamente já diminuiu bastante, então você precisa ser bastante relevante para ter essa atenção. Mas as redes sociais são um fenômeno assim, que não tem dúvida alguma de que as empresas tiveram que se adaptar para poder se relacionar naquele meio, para poder aparecer ali e diminuir o máximo de crise. Porque você pode ter uma rede social que você faz uma postagem, teu colaborador vai lá e fala assim, não é bem assim não. Uhum. Aí acabou com tudo. Já aconteceu, não é assim não. Ou então um ex-funcionário que vai na tua rede social e fala, olha, trabalho escravo, hein? Eu trabalhava até à noite. Você não tem como segurar isso. Então, é daí que eu falo, cada um de nós é uma marca. E os embaixadores da marca, os influenciadores da empresa, são funcionários treinados, funcionários que gostam de trabalhar. Quando você tem uma cultura organizacional coerente e que realmente faz a diferença, transforma, teu colaborador te ama trabalhar na tua empresa. Imagina uma pessoa que levanta da cama e fala, eu vou para lá, eu vou trabalhar lá, eu gosto de lá. Poucas empresas conseguem conquistar isso. Poucas mesmo, você conta no dedo. Normalmente são empresas tem vários portes, tem as pequenas, as médias, as grandes, mas conquistar o colaborador é a sua melhor conquista. Por quê? Porque além de entender o que você faz, o que a sua empresa quer colaborar para que tudo dê certo, ele ainda vai falar bem de você. E ele vai falar com propriedade, porque ele vivencia aquilo. Pergunta para quem trabalha na Natura como é que é. Ele ri, ele sorri. O pessoal da Heineken, que tem até uma iniciativa que chama Iniciativa de Felicidade, aí que está lançando, está um monte de gente embarcando. Pergunta para um funcionário da Heineken se ele gosta de trabalhar, se a experiência dele como colaborador é boa. Quantos perfis de colaboradores no LinkedIn, no Instagram, você encontra e fala assim, eu amo trabalhar aqui. Olha como é legal. A pessoa filma e fala bem da marca. Isso é o ápice de que uma empresa pode ter. Mas antes dela chegar nesse ponto de um embaixador da marca, de uma pessoa falar bem, de um colaborador falar bem, e até quem sai. Tem gente que sai de uma empresa e continua falando bem dela, porque a experiência foi muito boa, inclusive na demissão. Sim. Quantos você conhece? As empresas têm muita preocupação com isso hoje. E formam. E veja bem, o embaixador da marca também vende. Quando você fala bem do produto, você fala bem da empresa, alguém que está passando lá na timeline, espera aí, deixa eu ver isso aqui. Eu quero conhecer melhor seu produto, eu quero conhecer melhor sua empresa. Eu cheguei no Logística Fora da Caixa porque eu achei o nome sensacional. Créditos. Eu achei o nome sensacional. Para uma pessoa curiosa como eu, foi a primeira abordagem. Mas imagina você que se cada pessoa que passar aqui no teu microfone, a minha experiência foi excelente com os meninos. Sim. Então você vai crescendo em audiência e é uma experiência contada por alguém que vivenciou. Isso deve ser o que uma empresa persegue. Ela prepara todo o ambiente, transforma aquele ambiente de trabalho ótimo, produtos e serviços que fazem uma transformação que
transformam a sociedade, que gera lucro, mas que transformam a sociedade, colabora para o crescimento da sociedade, e que mais do que isso, as pessoas gostem dela. Lembrem dela, sem você precisar, preenche aí, sem Sim. você precisar pedir, por favor, faz isso para mim aí. Você falou de um ponto ali, né? Que chamou a atenção. Tu falou, não usei esse exemplo para dizer que sou preconceituosa. Isso é muito da cultura organizacional espalhada, Sim. plantada, comunicada, né? Porque eu já tive situações desse tipo de comportamento em que o próprio time rejeita uma pessoa diferente chegando, e não é que a pessoa está errada, ela está numa cultura organizacional não implantada ou diferente daquilo que o comportamento dela de expressão, de visual se identifica, né? Por quê? Porque você tem também empresas que valorizam esse perfil e querem expor a todo momento que aquele perfil faz parte, né? Você vê culturas das empresas mais modernas focando exatamente nisso, né? Campanhas de Burger King, de McDonald's, de alguma coisa sempre voltada a expor exatamente aquilo que a sociedade comum ou a mais antiga, a conservadora, vai lá e é contrária. Então isso de fato não é uma culpa do profissional que está trabalhando, não é uma culpa às vezes da própria empresa, da maneira que ela está conduzindo, mas sim da gestão por falta de conhecimento de que existe um setor específico, um profissional específico para cuidar disso e para fazer com que isso se alace, podemos dizer dessa maneira, né? A sua pergunta é muito pertinente. Eu vou explicar para você. Os projetos de diversidade e inclusão nas empresas, eles não podem ser uma imposição. Eu fiz uma entrevista com uma profissional que mexe exatamente com o onboarding de Sim. pessoas diferentes, né? O que ela me disse? Ela me disse que tem empresa que prefere não contratar PCD porque não sabe como lidar com ele. Será que eu posso falar com ele para ele fazer determinada atividade? Será que eu posso fazer ele caminhar na empresa? São questões básicas e que você jamais imaginaria que ronda a cabeça de quem contrata. Pô, tem uma legislação que você tem que ter uma cota para PCD e, assim, não contratar, preferir pagar a multa porque você não sabe lidar, mostra que você quer cumprir a legislação nesse caso. Mas se for uma pessoa diversa, como um transexual, né? Tem empresas que abrem vagas afirmativas, pessoas negras, transexuais, tal. Ela diz que ela vai contratar. A empresa precisa se preparar para receber essa pessoa diversa, porque ela sabe como ela vai se comportar. Ela sabe. Ela é uma pessoa normal, gente. É só o tom de pele que é diferente. Ou ela fez a mudança de sexo, tudo bem, ela não é uma coisa comum. Mas hoje em dia tem muito mais casos, principalmente que a internet divulga isso, então isso não deveria ser um tabu para a gente. Mas é. Mas a empresa que resolve ser uma empresa diversa, Helder, ela precisa preparar a equipe. O ambiente. Ela precisa preparar o ambiente, gente. Não é só, eu decidi, eu amanheci e vou fazer um programa de diversidade e inclusão lá na empresa. Eu vou contratar uma pessoa preta, um trans, eu vou abrir as religiões. Não é só isso. Você precisa preparar. Quando você põe uma mulher numa posição de liderança com um time masculino, você precisa preparar esse time. Não deveria precisar, porque é um ser humano. Mas a depender da atividade, e aqui na logística a gente tem muito operacional e nas fábricas também, a depender desse tipo de atividade, essa equipe pode sim rejeitar essa líder. Legal. Então não pode ser uma coisa que você está querendo fazer porque você quer ser ESG, porque você quer ser inclusivo, você precisa preparar o time. Forçado, o impacto pode ser muito pior do que não fazer. Você precisa preparar, existe um letramento, como é que eu vou conversar com ele? Ou com ela. Eu posso perguntar, você mudou de sexo? Quando foi? Será que eu posso fazer essa pergunta? Enfim, tudo isso precisa ser visto pelas empresas. O time de comunicação e de recursos humanos pode ajudar nisso sim. Aliás, deve.
Falando de comunicação, você entrou numa abordagem ali também que, como o nosso público são profissionais de logística, a grande maioria, logística geralmente é um custo, só é visto como um custo. Tem várias discussões sobre isso, né? Não vamos entrar no mérito, mas como o profissional de logística deve se comunicar? Quais suas orientações, recomendações dentro desse universo que você vive, ambientes que você já frequentou? Qual deveria ser a forma? É óbvio que às vezes se encaixa para todos os profissionais, né? Mas o profissional de logística que ele é de uma área tecnicamente que gera custos, como geralmente ele não é visto, o trabalho dele não é visto, só se sente a falta quando não acontece, mas não é visto no dia a dia. Quais suas orientações, recomendações para comunicação visual, verbal, a de resultados de um profissional de logística? Vou falar não apenas do profissional de logística, mas vou falar dos profissionais em geral, principalmente os que lidam com uma situação tão crítica como logística, né? A gente já tinha falado da marca pessoal. Cada um de nós é uma marca. E aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vê na cultura organizacional da onde a gente atua é fundamental nessa construção dessa comunicação. No setor de logística, eu vejo que é muito importante a transparência, né? Aprender como se comunicar de forma assertiva, de forma clara, objetiva e transparente, porque o seu cliente ou o seu colaborador, ele precisa entender o que você está falando. Eu me lembro de quando eu entrei na logística que tinha muitos termos difíceis em inglês, né? Sim. Tudo bem que hoje em dia as pessoas falam um mínimo aí de inglês, de espanhol, mas é preciso sim que você tenha uma clareza na sua comunicação. Então, converse com o outro como se ele não tivesse facilidade com isso. Ah, mas eu estou no meio de logística e já estou conversando com pessoas que entendam. Tudo bem, mas é importante que você entenda, deixe claro que você está sendo compreendido. Isso em qualquer forma de comunicação. Comunicação não se trata de você, se trata do outro. O outro tem que te entender. E essa responsabilidade do outro te entender é sua. Então, aquela velha frase de eu sou responsável pelo que digo, mas não sou responsável pelo que você entende, acabou, morreu. Você é, como emissor de mensagem, responsável pelo que o seu receptor entende. Então, como eu vou me comunicar melhor? Em logística dá muito BO, né? Sim. Então, eu sempre digo Tem o muita seguinte: falha de comunicação. não deixe as suas mensagens para responder quando der na telha. O cliente está do outro lado esperando que você resolva ou que você dê um retorno para ele. O teu colega deve estar esperando também uma solução ou alguma colaboração da sua parte. Responda. Saiba ouvir. Alguém já deve ter passado por aqui e ter falado da escuta ativa. A escuta ativa é mais do que o que a gente está fazendo aqui hoje, que vocês estão me ouvindo com atenção, tá? Mas é ouvir mais em profundidade. Às vezes, aquele cliente que liga para você e descarrega, como eu costumo dizer, um caminhão de mexerica no teu ouvido e nem te dá boa noite, bom dia, e só despeja, você precisa ouvir com atenção, porque às vezes a reclamação dele não é exatamente aquela. Aquilo foi a gota d'água e você pode resolver aquilo para ele, pode acalmar e pode acabar fidelizando ele, até vendendo outra coisa para ele, só por acolher. Hoje em dia é muito importante na comunicação a atenção que você dá para o seu cliente. Seja ele interno, um colaborador, um colega de trabalho, como para o cliente mesmo. Esse negócio de tirar pedido, ele perdeu um pouco de sentido. As pessoas querem se sentir acolhidas e propósito. Para isso, você precisa ouvir, você precisa estar presente no presente. Pode parecer um pouco estranho isso, mas o estar presente no presente é exatamente isso. Você está ali na frente, você não está pendurada no celular, você não está com pressa, você está ouvindo aquela pessoa, você está examinando com calma o que ela precisa. E você tem um propósito ali. Vocês já devem ter ouvido falar que hoje em dia, para vender,
o produto, o serviço, a gente precisa fazer relacionamento antes. Né? Para quem não tem facilidade de, né, uma garrafa de água, um produto consultivo, você precisa construir um relacionamento de confiança. Pois é, nesse tipo de venda, por exemplo, que você precisa provar alguns elementos que o seu produto ou serviço vale a pena, a comunicação é muito importante. Você precisa conhecer seu interlocutor. Às vezes você vai lá de tênis e jeans e é uma pessoa super formal. Entenda quem é aquele interlocutor, estude isso antes. Antes de você ir para lá, qual é o perfil da empresa? Como ela costuma comprar? Essa pessoa com quem você vai conversar é uma pessoa aberta, você pode fazer uma brincadeira, ou é uma pessoa mais fechada? O que você pode fazer na tua comunicação verbal e na tua comunicação não verbal, aí de postura, de roupa, né, a forma como você se comporta, que vai te abrir as portas? Precisa estudar o interlocutor hoje em dia. A gente é assim, não Que preciso de aula. um departamento de comunicação para te dizer isso, mas preciso te dizer que hoje em dia nós vivemos a era onde o ativo é saber se comunicar e reputação. Teu maior ativo é reputação. Então, assim, se você chegar numa empresa para vender um produto, um serviço, e não entender nem o que ela faz, você chega lá para vender celular e ela não tem nada para aquilo. Isso mostra que você não tem interesse, que você só olhou para você, que você não prestou atenção em nada do que a empresa faz e não tem nada para oferecer. Não tem nada pior do que você oferecer uma coisa que eu não preciso. Isso, tu disse uma coisa fundamental. Eu recebo um monte de mensagens agora no LinkedIn de pessoas me oferecendo insumos, me oferecendo caminhões, Não porque faz viu nem- lá que é logística. E aí ele nem sequer pesquisou para entender e oferece coisas que não pertencem. Não tem nem como você responder, porque é exatamente isso. Faltou essa parte de entender, de comunicar, né, de interagir. Acho que a gente vai falando, O tempo vai parece passando. André, eu costumo anotar, não sei se tu percebeu, mas eu já dei 3 páginas aqui Eu tenho uma forma dos de insights. absorver Às igualzinha a vezes eu fico sua. com medo que a pessoa tá falando e eu tô anotando, ela acho pensar que eu que não tô prestando não tá atenção, mas é que eu prestando quero atenção. pegar o insight que Comigo que você não corre você esse risco. falou. Mas assim, a gente sempre faz uma pergunta agora, né? Visando também o tempo, nós já estamos a 1h34. Quase O 1h40. pessoal da produção já normalmente eles levantam a Levanta a plaquinha, né? plaquinha. Mas a gente sempre faz uma pergunta e eu quero fazer ela para você. Você é uma pessoa que se comunica bem, pô, trouxe muita conhecimento para nós, mas na sua vida deve ter passado algumas pessoas que te inspiraram. Quem foram os inspiradores, as pessoas que inspiraram As a Andréia? referências da Andréia. As referências. Olha, eu vou dividir aí por classe, tá bom? No meu profissional como jornalista, eu tenho alguns profissionais que eu acompanho e que me inspiraram por mostrar o seguinte: o jornalismo não precisa ser só aquela correria de você mostrar a notícia. As pessoas ali importam também. Quando você está numa tragédia, você está cobrindo uma tragédia, sabe? O jornalista chora também, ele também não aguenta aquilo ali, sabe? Ele também é um ser humano. Então, uma pessoa que eu gostei muito, que eu acho que cumpriu muito bem esse papel, foi, por exemplo, a Glória Maria, que eu sempre achei a história de vida da Glória Maria muito bacana. A forma como ela se posicionou na vida, apesar das dificuldades. A Glória Maria começou como recepcionista, como telefonista. O legado da Glória Maria foi incrível. Nossa, tu falou, veio a imagem na minha cara, sabe como? Eu um dia fui esperar o Carlos, a gente ia voar para algum lugar, voltando para Santa Catarina, e eu fui para a área VIP. E eu saindo da área VIP do aeroporto, dei de cara com ela entrando, e ela já entrou sorrindo para mim. Eu fiquei sem graça, porque nossa, a Glória Maria, ela
oi, tudo bem? E eu, tipo, é eu que tinha que cumprimentar, né? E eu me assustei porque veio aquele impacto de ver uma pessoa que tu acompanhava com frequência, eu admirava o trabalho dela. Eu fiquei sem reação, não consegui nem voltar para pedir uma foto. Mas tu falou, Glória Maria, me veio exatamente a imagem do corredor. Ela é a evolução dela como profissional e tudo em que ela acreditava como mulher, como ser humano. Ela adotou 2 crianças que estavam em orfanato, tal. Ela resumiu ali, depois aquela situação em que ela passou até a morte dela, né, aquela doença, a forma discreta como ela conduziu a vida, aquilo ali Sim. tudo me inspirou. Eu gosto muito daquilo. Ela encerra um conceito de ser humano que eu gosto muito. Eu também tenho uma questão assim. Na parte de logística, vamos dizer assim, que me ensinou muito, que eu até hoje aprendo muito com vocês. Eu vou dizer para você assim, ó, não vou escolher uma pessoa, eu vou escolher um coletivo, porque essa turma da área de logística é incrível. Todos vocês ligados à logística, têm muitas lições para ensinar. Desde o estudante que vem lá com as suas soluções de inovação, até os profissionais mais experientes, todos têm uma lição, têm alguma coisa para mostrar para o mundo que tudo funciona. É tudo uma questão de perspectiva. Então, assim, eu não vou nem escolher uma pessoa. Eu aprendi muito numa escola, eu fui jornalista do IMAN, lá da revista Logística, que era editada pelo IMAN. Eu tive uma grande escola ali, uma grande escola do que é esse universo, eu tive muitas oportunidades, então se tem gratidão que eu possa dar ao pessoal do IMAN que sempre me ofereceu oportunidades para aprender mais. E hoje, se eu entendo muito da área de logística, aquela base foi fundamental para eu poder dialogar com todas as empresas dessa área, né? E assim, para ensinar que eu sou uma profissional, mas que eu sou um ser humano também e que eu preciso me conectar assim com as minhas raízes e com o meu feminino e mais do que ser só uma profissional, né, com algumas mulheres que eu olho e que apesar de serem profissionais, elas são tão humanas e as pessoas ficam assustadas, sabe? A Michelle Obama, por exemplo, é uma que eu olho e vejo ali uma grande profissional, mas também uma mulher que gosta da família, uma mulher que quer transformar as coisas. Aqui no Brasil, eu gosto muito da referência da irmã Dulce, que era muito doce, que era chegada às pessoas, que ouvia as pessoas, que tinha toda uma ternura para o próximo, né? E a gente vive uma era em que esses nossos pontos de contato, site, internet, não sei, deixa a gente muito acelerado. E a simplicidade das coisas faz muita diferença quando a gente quer entender do ser humano. Então a gente precisa calar, desativar tudo isso, botar o pezinho no chão, abrir mais o ouvido, abrir o coração. Então tem esses elementos que eu considero importantes para poder voltar assim à minha humanidade, sabe? A gente quando fica muito profissional, a gente acaba desativando alguns botões. E Sim. eu acho importante a gente ativar esses botões para que a gente possa permanecer humano. A gente aqui, né, como objetivo principal é fazer com que as pessoas que vão assistir em algum momento se inspire, identifique com algo que você está falando. E talvez você seja a primeira com uma ótica muito diferente daquilo que a gente está habituado, as pessoas que a gente está habituado a conversar. Qual que é o conselho da Andrea diante das vivências, experiências com essa ótica diferente de comunicação, de aprendizagem dos meios que você conviveu? Qual é a sua orientação para esses profissionais mais novos, essa geração que está chegando, que é impaciente, né? Essa galera que está começando? Qual a sua orientação para eles? Olha, para quem está chegando, eu não tenho filhos, então eu não consigo fazer vamos dizer assim, conectar muito bem com uma geração muito jovem. Eu passei por essa fase, então
O que eu vou dar uma geral de conselho para quem está chegando, para quem está e para quem está saindo. Não se esqueça que você é um ser humano. E o ser humano, ele não faz um caminho sozinho. Você pode até tentar fazer esse caminho sozinho, mas você não faz. E a comunicação é super importante para que você possa se conectar com as pessoas. E por comunicação, não entenda ficar falando igual um papagaio. Tá certo que hoje a gente até falou, né? Mas por comunicação, tudo em você comunica. Seu tom de voz, a sua postura, a roupa que você veste, o seu comportamento, o seu código de cultura, ou seja, aquilo que você acredita, na forma como você trata as pessoas ou você não trata. Antes de você ser um profissional, você é um ser humano. E o profissional que você é resultado do seu ser humano. Não dá para você dissociar CPF de CNPJ. Então, meu conselho é: não se esqueça que você é um ser humano. Não se esqueça que você só se conecta com pessoas se você for uma pessoa, por muito eficiente que você seja, e tenha sempre um propósito. Queira oferecer alguma coisa para alguém. Seja capaz de dar. A gente vive a era de trocas, de experiência, trocas de vida. Não dá para ignorar isso. Não dá para ser eficiente o tempo todo, não dá para ser eficaz o tempo todo se a gente esquecer que a gente é gente, é ser humano e a gente só se conecta através de uma boa comunicação. Olha, o assunto vai chegando ao fim, mas dá vontade de você continuar conversando por horas e horas, né? Eu sei que você tem o seu podcast também, né? Papo de Gente. Quer falar um pouquinho dele, desse contexto? O Papo de Gente, ele foi criado para justamente eu trazer assuntos do mundo corporativo que são desconstruídos, que são para descomplicar a comunicação. Tudo aquilo que pode dar errado e pode dar certo no mundo corporativo só dá porque a comunicação é um dos elementos que ajuda, que contribui para que tudo aquilo funcione. Essa engrenagem do mundo corporativo só funciona porque a comunicação, as pessoas que estão ali se empenham, se dedicam para fazer tudo dar certo. E a comunicação e a forma de se relacionar entre as pessoas é o que faz a diferença. Então, o Papo de Gente é para ouvir gente de verdade, se comunicando de verdade, com propósitos de verdade. Eu não tenho muito o que falar, só agradecer pela aula de Ficou hoje. até sem voz ele, hein? Eu achava que eu me comunicava de certa forma bem, mas hoje eu vi que eu tenho que aprender muita coisa. André, eu gostaria de te agradecer, né, em nome meu, pessoalmente, obviamente o Elder também vai falar, mas agradecer pela aula que tu nos deu hoje. Com certeza vai gerar muito conteúdo, as pessoas vão aprender muito com as suas orientações, as suas falas, e desejar sucesso, que você é uma pessoa leve. Isso é o que eu trago aqui da nossa conversa. Você fala com muita naturalidade. E isso é muito bacana. Você defende muito de saber se interpretar, né? Confirmar se o que você está falando, as pessoas estão entendendo com a mensagem que você quer receber. E você faz muito bem isso. Então, parabéns e obrigado pela aula de hoje. Elder. Você pratica o que você falou, né? É o que ela defende também, é uma das anotações. Isso, né? Eu confesso que quando a gente começou a montar a nossa relação de entrevistados, a grande maioria, a grande massa ali sempre foram pessoas que a gente conhecia, pessoas que em algum momento a gente se relacionou, e eu ficava sempre com esse receio de como fazer uma entrevista, estudar aquela pessoa que eu não conhecia. E eu já falei com algumas pessoas que eu não conhecia, fiz amizade com algumas que eu não conhecia e partiu né? O próprio Diego Sarmento é um cara que a gente fala muito, eu já entrevistei ele, até hoje não o conheço. E eu fui perdendo esse medo, né? E hoje, esse papo aqui, ele me deu exatamente essa leveza, confirmou essa leveza. Tu trouxe essa leveza para o assunto sem a gente se conhecer. E a conversa, ela fluiu de uma maneira muito... Tipo, parecia um momento assim que eu tava com a boca aberta ouvindo, né? Espero que não de sono. Não, ouvindo mesmo e entendendo aquilo que você está tentando transmitir. De fato, eu acho que você nasceu para isso,
né? De fato, aquilo que você sentia lá em Pirassununga, você vive hoje e consegue transmitir isso. Eu espero que a gente crie uma relação amigável aqui, comercial, que isso possa render frutos para você também, né, em relação a negócios. Eu sei que já vai nos render frutos em relação a entrevistados, né? Tu deu ali algumas indicações legais. E agradeço muito você ter vindo, se deslocado, ter se proposto a falar com a gente sem nos conhecer, só pelo nome, logística fora da caixa, né? Espero que não tenha se decepcionado com o que experimentou aqui, né? Agradeço de coração e espero que você tenha também muito sucesso com o seu podcast, né, o Papo de Gente, e com a sua agência, que eu acho que é, de fato, o mundo que a gente vive. Às vezes você está visando só o lucro ou visando uma sustentação do negócio que você não percebe coisas necessárias que não são. Na prática, é uma profissão que ela está oculta, né? O teu negócio, o teu universo, ele fica muito confundido na ideia de que só tem que estar lá nas empresas públicas que aparecem na TV, que aparecem na mídia, se confunde com outros setores, são encaixados em diversas situações, né? Então, deu uma clareza, para mim foi uma aula, aprendi muito sobre o tema e eu saio daqui muito satisfeito com o que eu ouvi. Eu agradeço muito o espaço que vocês me deram. Como você disse, né? A gente não se conhecia. Sim. Eu cheguei pela curiosidade do nome do podcast, mas esse é o propósito. Isso é o que me move. Vamos descomplicar aquilo que não precisa estar complicado. Quantas brigas, quantas crises, quantas confusões, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, a gente tem porque não se comunica bem, porque não faz uma pergunta, porque não esclarece melhor uma situação. Agradeço a sua audiência também que nos acompanhou até aqui. Eu espero que para vocês também tenha sido um papo que fez sentido, que seja pelo menos uma centelha de reflexão do que é que vocês estão fazendo aí nas suas empresas, o que é que vocês estão concebendo para o seu dia a dia e o que vocês estão entregando para os clientes. Qual é esse ecossistema da empresa de vocês? O que ele está entregando? O que ele está gerando de valor? Porque no final de tudo é como gerar valor, né? E muito obrigada pelo sucesso do Papo de Gente. Eu espero vocês dois lá. Agora eu quero conversar com vocês lá. Quero que a gente possa se encontrar por lá. Também espero que a nossa relação não acabe aqui, que a gente possa se encontrar outras vezes, né? Afinal de contas, o estúdio ele dá essa falsa situação, né, de que a gente fica só aqui, mas é nada, viu, gente? A gente se encontra, toma café, fazem um monte de perguntas no off, fazem um monte de pergunta no off, me fazem dar uma aula privada, mas tudo bem. Eu agradeço muitíssimo, e, gente, se inscrevam aqui no canal, viu? Ajuda bastante a gente a entregar conteúdo, não é mesmo, Helder? Não é mesmo? Tá. Exatamente. Faz a diferença. E encerramos aqui o nosso bate-papo. Espero que você que ficou até o final ou você que adiantou até o final possa voltar lá para o início e, de fato, acompanhar, porque vale a pena tudo que foi ensinado aqui hoje. Agradecemos aí a sua companhia e esperamos você no próximo episódio.